A paz do Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que teremos nessa manhã, nessa oportunidade maravilhosa que teremos nesse dia de estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar, hoje nós vamos nos aprofundar no livro dos Juízes e eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados. Foi um momento difícil da história de Israel, mas se está na palavra do Senhor é porque o Senhor quer que nós venhamos aprender com esses juízes que foram levantados. Por isso nós teremos uma rica oportunidade de aprender mais de Deus, de conhecer mais o Senhor trabalhando através de pessoas imperfeitas, e com certeza nós traremos lições maravilhosas para as nossas vidas nesse dia. Por isso, em nome de Jesus, eu quero agora orar nesse momento, pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, que venha nos abençoar, venha preparar os nossos corações para que nós possamos estudar cada dia mais a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos aproveitar esse momento para proporcionar que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer uma obra linda e tremenda nas nossas vidas através desse estudo. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, Senhor, por essa oportunidade de te glorificarmos nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, porque entendemos que cada vez que nós conhecemos a Tua palavra, que estudamos a Tua palavra, Senhor, o Senhor vai se revelando a nós cada dia. De perceber, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor trabalhava no passado, o Senhor continua trabalhando no presente, nas nossas vidas. O Teu age, ó Deus, todo o poder, todo o controle da história está nas Tuas mãos. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, porque nós queremos que o Teu Espírito Santo venha trazer a verdade, venha trazer esclarecimento de tudo que nós vamos estudar nesse período. Por isso, meu Deus e meu Pai, fica à vontade entre nós, o Senhor é o mestre. Nesse momento, Deus, é como se nós estivéssemos, Deus, ali no monte, o Senhor sentado ensinando, ó Deus, nos ensinando a tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, nós devemos nos santificar com a Tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, faça a obra que Tu tens para nós, Senhor. Deus, hoje Tu tens uma porção para nossas vidas nesse dia e nós queremos receber na plenitude. Não queremos perder nada. Nós queremos, ó Deus, que verdadeiramente nós possamos, ó Deus, receber tudo que tem do Teu coração para o nosso coração. Senhor, eu já coloco a nossa família diante de Ti, a nossa casa diante de Ti, as nossas igrejas diante de Ti, porque nós entendemos, Senhor, que o Senhor é aquele que dirige, Senhor, todas as coisas. Deus, Tu és aquele que vai guiando os passos, Tu és aquele, Deus, que vai mostrando o caminho. Por isso, meu Deus e meu Pai, fica à vontade, faz o Teu querer, realiza a Tua boa obra na nossa vida, em nós e através de nós, porque, Deus, nós entendemos que somente do Teu coração, da Tua mão, ó Deus, que pode vir, Deus, a vitória, a palavra de vida eterna. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós rendemos graças ao Teu nome nesse momento. Senhor, abençoe esse estudo, que todos os corações que receberem, ó Deus, possam entender e tirar uma lição tremenda, Deus, que a melhor coisa é estar no Teu caminho e a Te servir. Muito obrigada, Deus, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Vamos estudar a palavra do Senhor? Então, se tem um versículo que marca todo esse livro dos Juízes, é o versículo Juízes capítulo 21, no verso 25. Se você quiser resumir todo o livro dos Juízes, esse livro que tem 21 capítulos, você resume nesse versículo aqui, no último versículo do livro, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse versículo, o último versículo do livro de Juízes, resume todos os 21 capítulos. E nós vamos estudar sobre esse período da palavra do Senhor. Como eu disse, é um período difícil, mas se está na palavra nós precisamos entender, porque com certeza nós vamos compreender melhor até o ser humano e a forma como o Senhor age através da vida dele, através desse período. Então, o livro dos Juízes, ele é um livro que é marcado, você precisa guardar isso, porque aqui nós estamos numa escola dominical. Você precisa guardar que o livro dos Juízes, ele é marcado por ciclos.
de fracassos e apostasia, ou seja, as pessoas se esqueceram da fé sem ter um líder nacional. Isso é muito importante, porque você vai perceber que, na verdade, o período dos juízes realmente foi um ciclo. Nós vamos verificar isso em cada uma das fases. Então, como eu disse, se tem um versículo que diz, né, que resume esse 21, 25, nós vamos estudar cada um deles. Mas para a gente poder entender e estudar o livro, nós precisamos entender esse contexto, onde o livro dos juízes está inserido. O livro dos juízes está inserido naquele grupo de livros, né? Porque nós sabemos que a Bíblia, ela não é 100% ordenada nos seus livros, nas suas cartas, em ordem cronológica. Ela é separada por grupos. Então nós vemos no Antigo Testamento o primeiro grupo, que é o Pentateuco, que tem o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E depois vem um segundo grande grupo, que é o grupo do quê? Do grupo dos livros históricos, que é onde o livro dos juízes ele está agrupado. E nesses livros, nesses 12 livros, que vem o quê? Logo depois de Deuteronômio, vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então são 12 livros conhecidos como livros históricos. Mas dentro desse grupo, conhecido como livros históricos, tem 3 subdivisões que eu trouxe aqui pra gente. Tem um período conhecido como período teocrático, ou seja, teo quer dizer Deus e cracia quer dizer governo. Então é um período do governo de Deus, que são os livros de quê? De Josué, Juízes e Ruth. Nós vamos ver isso. Por que Ruth está aqui? Porque Ruth, na verdade, é um livro que foi escrito, a história de Ruth foi vivida na época dos juízes. Por isso que é um período teocrático. Mas tem também, depois, o período teocrático monárquico, que aí nós vamos ver que é o quê? Uma transição do período em que Deus era o rei, o governo sobre a mão do Senhor, mas o povo pede um rei, um monarca, então é uma monarquia, ou seja, um governo na mão de um rei. Quais são os livros desse período? Nós vamos ver 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Então nós vamos ver que esses 6 livros, né, 2 de cada um, né, de Samuel, de Reis e de Crônicas, aqui no período teocrático monárquico. Mas tem também o período pós-cativeiro. É aquele momento em que o povo foi levado para o cativeiro e ele volta do cativeiro. E aí nós vamos ver nos livros históricos, tem os livros aqui também, que nós vamos ver Esdras, Neemias e Esther. Então, se você guardar essa divisão aqui dos livros históricos, você vai perceber que o que nós vamos estudar hoje, que é o período dos juízes, está no período teocrático, quando Deus ainda Deus era o centro, né? Era o governo do povo. E o autor? Na Bíblia, se você olhar, você não vai ver descrito quem é o autor do livro dos juízes. Mas a tradição judaica, né, os pais da igreja, eles atribuem Samuel como o escritor do livro dos juízes, tá bom? E aí a gente vê aqui um pensamento-chave, cada um fazia o que era reto ao Senhor, mas vamos ver essa diferença entre Josué e o período dos juízes. Josué era uma visão celestial, Juízes era interesse terreno. Josué tinha alegria, no livro dos Juízes nós vemos pranto. Josué tinha vitória, no livro dos Juízes nós vemos derrotas. No Josué nós vemos progresso, em Juízes nós vemos declínio. Josué tinha fé, nos Juízes incredulidade. Com Josué nós vemos liberdade e aqui em Juízes nós vemos servidão. Então nós vemos essa diferença do período em que tinha um governo na mão de Josué e nós vemos esse período na mão aí dos Juízes. Então, para a gente poder entender, Juízes é um período, como eu disse, de transição. Que transição é essa? A transição, ou seja, Juízes acontece logo depois da conquista de Canaã e antes da monarquia. Por que isso é importante falar? Primeiro, quando Moisés ele morre, Moisés preparou um substituto que foi Josué. Josué era um militar, Josué era um guerreiro. Então nós vemos que Moisés ele foi com o povo, né, tirou o povo lá do Egito, caminhou 40 anos, mas quem verdadeiramente tomou posse da terra prometida foi sob a liderança de Josué. Então nós vemos que mesmo Josué tendo sido morto,
Moisés estando sendo morto, teve Josué como essa referência, aquele homem que chamava a responsabilidade para que as pessoas pudessem servir ao Senhor. E quando que isso aconteceu? Nós vemos isso em Josué 24, no último capítulo do livro, quando ele diz o quê? Olha, depois de tudo que aconteceu, dele ter tomado posse de todas as coisas, ele diz assim, olha, e vocês agora? Quem vocês querem servir? Depois de tudo que nós passamos, eu não sei para quem vocês querem servir, mas eu quero dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, com essa frase, Josué 24:15, nós vemos que Josué era um referencial. Josué era um líder. Josué foi aquele que substituiu um homem que conversava face a face com Deus, que era Moisés. Só que depois que Josué morre, não houve uma pessoa que tivesse uma importância, um líder que pudesse reunir todas as tribos. Não teve mais isso. Então o que aconteceu? O povo ficou sem um referencial. Então depois da terra da conquista de Canaã, ficou sem um líder, né, importante, representando ali o Senhor, e o povo passou 430 anos nesse momento. E aí foi o quê? O período de juízes também antecede a monarquia. Nós vamos entender e verificar por que entra a monarquia depois dos juízes. Por quê? Porque o último juiz, embora o último juiz aqui no livro dos juízes seja Sansão, nós vamos ver que de fato o último juiz foi Samuel. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Então o que acontece? Quando as pessoas elas percebem que os filhos de Samuel já estava muito idoso. Samuel foi aquele homem que quando criança Deus chamou pelo nome. Samuel foi aquele homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Ele ungiu Saul e ungiu Davi. Então nós vemos Samuel como uma pessoa significativa. E quando Samuel envelhece, o que acontece? Os seus filhos, eles não eram igual a Samuel. Os filhos de Samuel não davam um bom testemunho. Então as pessoas disseram, Samuel, você já é velho e nós queremos um rei. Então nós vamos entender que o período dos juízes, ele acaba quando inicia a monarquia, quando Samuel está velho e as pessoas querem um rei, porque não queriam que os filhos de Samuel continuassem sendo juízes na terra. Então os juízes, ele faz essa transição, ela faz essa ligação, ele faz essa ponte entre a conquista de Canaã, de Josué, com esse grande líder do povo, com a monarquia, que aí começa aquela época dos reis, em que nós vemos Davi se destacando de uma forma tremenda e poderosa. E aí o período dos juízes, como eu disse, foi depois da morte de Josué, não houve um líder que pudesse reunir todas as 12 tribos. E o que aconteceu? Essa geração, por não ter um referencial de pessoas que lembrassem quem Deus era, ele fez o quê? Ele fez aliança com os povos. É bom lembrar, e eu vou voltar aqui, é bom lembrar o seguinte, aqui na conquista de Canaã, Deus deu uma seguinte ordem, destrua todo o povo inimigo. Porque a terra de Canaã, quando antes do povo tomar posse, ela era dominada pelos inimigos. E Deus falou o seguinte, destrua os inimigos, expulsem os inimigos para que vocês possam começar uma nova história. E não foi o que aconteceu. Em alguns momentos, algumas tribos fizeram alianças com os inimigos. Então, alguns momentos aqui na terra de Canaã, os inimigos totalmente não tinham sido expulsos. E isso gerou, aqui no tempo de juízes, o quê? Com essa aliança, aquilo que aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, que eram idólatras, eles criam, eles faziam, o povo de Deus começou a fazer também. Por quê? Porque não obedeceu totalmente à voz do Senhor. Então nós precisamos entender que a vontade do Senhor, ela tem que ser obedecida na sua plenitude. Se as pessoas tivessem aqui no tempo da conquista, tivessem realmente expulsos os inimigos, tivessem realmente derrotado os inimigos, eles não teriam pessoas, né, da parte idólatras morando com eles aqui. Então, a obediência parcial gerou esse momento difícil aqui da história do povo de Deus. Então, esse período trouxe o quê? Juízo de Deus na forma de servidão às nações inimigas. Então, nós vemos aqui um povo de Deus que foi liberto do Egito, voltando a ser escravo e servindo às nações ímpias, às nações que não tinham temor ao Senhor. Então, nós vamos ver, como eu disse, que a palavra-chave para entendermos o livro de Juízes é o ciclo. Nós vamos ver esse ciclo agora, ou seja, algo que se repetia. Então, as 2 principais razões para a apostasia de Israel foram 2. Primeiro, fracasso militar na conquista da terra. Como eu disse,
que eles não tinham que ter feito o quê? Deus tinha falado, tinha dado uma estratégia de guerra para derrotar os inimigos, mas não foi feito 100%. E também o outro ponto principal do fracasso foi que não houve uma guarda tremenda sobre a lei do Senhor, sobre a vontade do Senhor. Então, esses dois fatores foram dos principais para ter gerado esse tempo de apostasia. Então, vamos a esse ciclo. Primeiro, o povo obedecia a Deus durante um tempo. Olha só como é que acontece. Durante um tempo, o povo obedecia a Deus. Aí, o que acontece? Como o povo obedecendo, tinha um tempo de paz, que o Senhor guardava aquele povo, o povo se afastava de Deus. Então, assim, às vezes tem pessoas, né, às vezes que servem a Deus só quando tá tudo, né, quando tá tudo bem, elas não querem nem se lembrar de Deus. Tô com trabalho, meu marido tá bem, meus filhos estão bem, se esquecem do Senhor. Mas quando vem a prova, quando vem a dor, aí querem clamar a Deus. E aconteceu isso aqui. Na hora que o povo ficava em paz, né, não tinha problema nenhum, o povo se afastava de Deus. Aí quando ele se afastava de Deus, o que acontecia? Por causa da desobediência, Deus permitia a opressão pelos inimigos. Ou seja, na verdade, Deus ele continua sempre na sua posição. Deus ele não se afasta de nós. Nós que nos afastamos do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós saímos da sombra do Altíssimo, quando nós saímos do aprisco do bom pastor, o que acontece? Nós ficamos vulneráveis aos lobos. Nós ficamos vulneráveis ao ataque do inimigo. Por quê? Porque muitas vezes em rebeldia, em desobediência, nós preferimos ficar longe da presença do Senhor. E por isso que acontecia? A vontade permissiva do Senhor acontecia e os inimigos vinham e oprimiam. E quando os inimigos vinham, o que acontecia? O povo se arrependia, irmãos. Quando começava a sofrer, o povo se arrependia e clamava a Deus por quê? Por libertação. E Deus, em sua rica misericórdia, o que ele fazia? Levantava os juízes para livrar o povo da mão dos inimigos. Deus fazia isso. Aí quando Deus livrava, o que acontecia? O povo obedecia a Deus durante um tempo, aí acontecia depois a mesma coisa, o mesmo ciclo. Em seguida afastava de Deus por causa da desobediência. Vinha o inimigo, oprimia, o povo chorava, clamava a Deus, Deus tinha misericórdia, levantava o juízo e o povo ficava um tempo de paz. Aí depois se esquecia de Deus. Então por isso que acontecia esse ciclo. Esse ciclo das pessoas, elas não tinham uma constância no Senhor. Elas não tinham uma verdadeira conversão ao Senhor. Ou seja, elas agiam de acordo com a situação. Tá bem? Me esqueci de Deus. Tô passando por dificuldade, me lembro de Deus, não quero ser oprimido. Esse é o ciclo de pecado que o povo vivia na época dos juízes. E aí nós vamos ver que o povo, ele herdou a terra prometida, venceu guerras, desbancou reis. Mais uma vez, nós vemos na terra que o povo desobedeceu às obrigações do Senhor. Então a gente vê aqui, ó, que aqui era a terra antes da conquista. Olha só, totalmente dominada pelo povo. Mas Deus tinha falado o quê? Irmãos, olha que coisa. Olha o que nós temos que parar e refletir aqui vendo essa foto. Deus tinha prometido essa terra dominada pelo inimigo para o povo. Então nós temos que entender que Deus, quando Ele nos dá uma promessa, existe uma parte que nós temos que atuar. Aqui era necessário, Deus tinha dado uma palavra de ordem, eles tinham uma palavra no mundo espiritual e no mundo físico existia uma palavra que essa terra era nossa. A terra de Canaã era do povo. Então o que o povo tinha que fazer? Tinha uma palavra, não tinha que temer, não tinha que ter tentado pensar como aconteceu com aqueles 10 espias no tempo de Moisés. Somente Josué e Caleb acreditaram, o povo tinha uma palavra. Então se tinha uma palavra, por que fazer aliança com o inimigo? Se o povo tinha uma palavra, tinha que ter certeza que Deus não daria uma parte de Canaã. Deus daria a terra completa. Deus tinha falado, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Deus já tinha dado essa palavra, na verdade, lá para Abraão. Em Gênesis 12, já existia essa promessa do Senhor, quando Deus falou o que para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra que o Senhor mostrou era essa terra aqui de Canaã. Então, nós vamos ver que esse tempo dos juízes, Deus levantou vários homens que eram chamados de juízes, ou governador, ou governantes. E nós vamos verificar que, mesmo aqui no grupo dos juízes, eram separados de juízes maiores e menores. No livro dos profetas, nós não vemos isso? Não tem os profetas maiores e os profetas menores?
No livro dos profetas, o que acontece? São maiores por quê? Porque os livros têm muitos capítulos, são livros grandes desses profetas. E os profetas menores, quando os livros são pequenininhos. Aqui acontece assim, ele é chamado de juízes maiores e menores, embora essa descrição não tenha na Bíblia. Mas por quê? Porque a Bíblia narra com mais detalhes os juízes Otiniel, Eudes, Débora, Gideão. Débora, quando a gente fala Débora, a gente também fala de Baraque. Gideão, Jefité e Sansão. A Bíblia fala muito deles, dá detalhes sobre eles. Mas tem os juízes menores, são mencionados muito rapidamente, então a gente não tem muitas informações deles. E esses juízes menores são o quê? Sangar, Tola, Jair, Ibissã, Elon e Abidom. Então cada juiz, na verdade, ele não foi um juiz de toda uma nação, como Moisés e Josué foram. Ou seja, Josué e Moisés, eles tinham uma liderança das 12 tribos de Israel. Aqui em Juízes não é assim. Ou seja, o juiz ele não tinha uma liderança sobre todas as tribos. Ele tinha uma liderança sobre a tribo que ele pertencia. E quando uma tribo era oprimida, ela pedia ajuda a outras tribos que as outras tribos ajudavam. Mas não era uma união 100%. Então você vê que a gente percebe que os juízes é marcado por uma divisão. Que o livro dos juízes é marcado não por uma comunhão, não por uma unidade, não por uma totalidade das 12 tribos, mas sim, cada um era por si, né? E aí nós vamos ver o primeiro juiz, Otiniel. Até aproveitei aqui esse personagem que fez aí da Terra Prometida. Otiniel, ele era sobrinho de Caleb. Então foi o primeiro juiz, a primeira pessoa que Deus levantou para fazer uma grande obra foi Otiniel. Por quê? Durante 8 anos, o rei da Mesopotâmia, o povo da Mesopotâmia, estava oprimindo o povo de Israel. E aí, quais eram os deuses deles nessa época? Eles se pregavam muito a Baal, nós vemos, né, Baal e Astarote. Então, o povo foi oprimido de uma forma tremenda. E aí estava naquela parte do ciclo que eles clamaram a Deus. Quando eles clamaram a Deus, o que acontece? Deus faz a primeira libertação da opressão. E quando Otiniel, ele vence, né, o povo da Mesopotâmia, acontece de ter 40 anos de paz. E durante esses 40 anos de paz, o que acontece? O povo se esquece de Deus. E aí nós vamos ver que Otiniel, ele fez a campanha, ele fez a campanha aqui, ó, na parte sul do território. Então, só para você entender, aqui é a terra de Canaã, norte, o centro e o sul. Otiniel, ele venceu as batalhas da Mesopotâmia aqui na parte sul da terra de Canaã. E aí nós vemos o segundo juiz, chamado Eude. Eude, ele foi contra quê? Ou seja, o povo de Moabe, os moabitas, durante 18 anos oprimiram o povo de Deus. De que forma? Cobrando tributo. Aqui a opressão era através de uma carga financeira. Então Eude ele diz em um determinado momento, quem era o rei nessa época? O rei Eglon. A única pessoa que fala que é um rei gordo na Bíblia era esse rei aqui, rei moabita, chamado Eglon. Então Eude foi levantado pelo Senhor, ou seja, depois de 18 anos pagando impostos, sendo oprimidos, Eude vai e se levanta ali pela mão do Senhor e fala assim, falou pro rei, rei, eu gostaria, Eglon, que eu gostaria de te entregar uma mensagem pro Senhor. Aí ele mandou sair todo mundo, deixou só ele e Eude. Eude pega uma espada e como Eglon era muito gordo, a Bíblia diz que Eude, ele bota a espada, mete a espada na barriga de Eglon e a mão de Eude chega a entrar nas entranhas, ele sente a gordura e começa a sair aquela gordura e Eude mata. E por causa disso, o que aconteceu? Com essa vitória, destruindo assim o rei de Moabe, destruindo aquela opressão, o povo teve paz durante 80 anos, irmãos. Olha como faz a diferença uma pessoa que se levanta contra uma opressão, contra uma dificuldade, contra uma situação dentro da sua casa. Então nós precisamos entender que Deus quer nos levantar hoje e talvez nós temos hoje o nosso justo juiz. Deus não precisa levantar juízes para nós porque nós temos o nosso justo juiz que é o Senhor Jesus. Mas quando nós nos levantamos, aqui tomando com base o livro dos juízes, quando nós nos levantamos em oração, quando nós nos levantamos em intercessão por uma causa, por uma dificuldade. Então nós vemos que nos momentos de dificuldade que aconteceu, Deus levantou aqui Eude e 80 anos o povo ficou calmo. Aí depois vem quem? Aqui a gente vai passar aqui.
vem Sangar, foi o terceiro juiz. Sangar era um filho de Anate que pertencia às tribos do norte. Quem estava oprimindo o povo nessa época? Os filisteus. Irmãos, os filisteus a gente sabe que era um povo que só misericórdia. E os filisteus, eles oprimiam muito no tempo de quem? Lembra que Davi, na verdade, o grande inimigo na época de Davi foram os filisteus. E aqui de Sangar a mesma coisa. E a Bíblia diz que Sangar, ele conseguiu vencer os filisteus, matou 600 filisteus, irmãos, com uma aguilhada de boi. Então ele tinha aqui, né, essa aguilhada de bois era uma arma de cabo longo, de mais ou menos de 2,5 metros a 3,5 metros, pontiaguda, parecendo uma lança utilizada para conduzir os bois no arado. Então foi com esse material, essa aguilhada de bois, que Sangar, ele foi, né, conseguiu matar os 600 filisteus. Na verdade, não foi o material, não foi essa aguilhada de bois aqui que matou. Na verdade, o que faz a diferença é que era o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sangar. Então, na verdade, quem matou o Golias não foi aquela funda de Davi. Na verdade, era o Espírito do Senhor que estava sobre a vida de Davi. Na verdade, quem tapou ali, né? Quem fez com que Daniel não morresse de medo ao ser lançado na cova dos leões, é por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Daniel. Então, quando o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas, o que tem na nossa mão vai ser uma arma poderosa de guerra. O que tem na nossa mão, por quê? Porque o que tem na nossa mão é resultado do que está no nosso coração. Quando nós temos o Senhor como Senhor da nossa vida, do nosso coração, qualquer coisa que esteja à nossa disposição será poderoso. Por quê? Porque Deus, ele usa os instrumentos à nossa disposição para poder cumprir os seus propósitos. Por isso, nós estamos verificando aqui que Deus usava pessoas comuns, mas o Espírito de Deus vinha sobre essas pessoas. Eu quero profetizar, irmãos. Diferente do passado, no Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus vinha sobre essa pessoa, nós, no Novo Testamento, aqui no tempo da graça, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Então você imagina a diferença, se o Espírito Santo de Deus tomava a vida de uma pessoa e essa pessoa fazia proezas, quanto mais o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, sendo, né, nós sendo o templo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, quanto mais Deus não vai fazer através da nossa vida. Então, é tempo verdadeiramente de nós nos levantarmos e tudo que vier contra a nossa vida, toda dificuldade, toda tristeza, toda opressão, vai ter que cair por terra diante do homem e da mulher de Deus que ora, que clama ao Senhor, não só nos momentos de dificuldades, mas no momento de paz também. Nós glorificamos ao Senhor, cantamos louvores a Ele. Por quê? Porque Ele é bom e a sua fidelidade, ela dura para sempre. Então Sangar, da mesma forma, ele atuou, né? Ele guerreou aqui na parte sul também do território de Canaã. E aí depois nós vemos Débora e Baraque. Débora é uma pessoa que nós conhecemos muito, né? Você vê que às vezes tem juízes que a gente quase não ouve falar, não ouve pregação. Por quê? Porque a Bíblia não traz muita informação sobre eles. Então, qualquer coisa que a gente possa falar, além do que a Bíblia... Então, assim, a gente sempre tem que ter algo no nosso coração. Onde a Bíblia se cala, o homem não pode ter voz. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se a Bíblia não fala, nós não podemos querer falar. A gente às vezes conjectura de uma situação que é uma possibilidade, mas onde a Bíblia não se cala, nós não podemos ter voz. E aqui nós vemos que Débora é uma situação diferente. A Bíblia fala muito sobre Débora. Nós temos muita informação sobre Débora. E nós sabemos que, na verdade, quem era o comandante aqui era Baraque. Só que Baraque não obedeceu à voz do Senhor. Deus já tinha dado uma palavra. Irmãos, como Deus tem falado sobre nós estarmos vivendo de acordo com a palavra. Eu estou agora aqui me lembrando de várias pregações que Deus nos mostrou que Ele deu uma palavra e a pessoa precisa viver, precisa vencer, precisa conduzir as suas ações através da palavra de Deus. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, independente do que o inimigo vai falar, você tem que trazer à memória a palavra de Deus. E aqui Deus tinha dado uma palavra de que verdadeiramente Deus iria destruir os inimigos, os cananeus aqui nessa época. Só que Baraque, ele esqueceu isso.
Só que Deus, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor sempre vai cumprir aquilo que apraz a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. E o que aconteceu? Deus levantou Débora para chamar Baraque a uma responsabilidade. E é naquela frase, né, que a gente gosta de lembrar, gosta de pregar, quando Baraque disse: eu só vou se você for. Eu só vou se você estiver comigo. Por quê? Porque, na verdade, Baraque tinha certeza que onde Débora estivesse, a presença do Senhor, a vontade do Senhor, a vitória do Senhor seria perfeita. E eu até pregando sobre Débora numa das manhãs com Deus, eu me lembrei que Débora, a Bíblia não diz que ela não matou uma pessoa, não diz sobre as mortes que ela matou, mas o que mostra é que ela estava ali com a presença dela, com o exemplo dela, ou seja, ela fez com que pudesse contagiar ali na confiança do Senhor aqueles homens, e a Bíblia diz que eles tiveram vitória. E interessante é que nessa época de Débora teve vitórias. Por quê? Porque Deus levou a eles para o Vale do Gizom. Então, o que acontece? Cícera, que era o comandante desse exército todo, ele tinha o quê? Ele se vangloriava porque ele tinha 900 carros de ferro. Ele falava assim: olha, não tem nenhuma nação que possa me vencer porque eu tenho 900 carros. E o que Deus faz? Deus faz com que eles levam a batalha, Deus faz com que aquela batalha vá para o Vale de Gizom. Por quê? Porque naquele Vale de Gizom Deus deu ali, né, encheu aquele vale de água. E o que são os carros de ferro? Todo aquele poder com um vale cheio de água e de lama. Então, eles foram vencidos porque a mão do Senhor era com eles. Irmãos, o que adianta ter carros, ter cavalos, mas nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa credibilidade, irmão, se você perceber, em toda a história da Bíblia, nós sempre vemos o povo de Deus em desvantagem na sua face, nos seus recursos, nos seus materiais, nas pessoas, sempre vimos isso. Mas a maior vantagem do povo era ter o Senhor do lado dele. Elias estava sozinho naquele Monte Carmelo, mas ele tinha o Senhor do lado dele. Então o que nós precisamos entender, Elias confrontou Acabe e Jezabel naquele tempo, 1 Reis capítulo 19, mas Elias estava sozinho, mas ele tinha o Senhor do lado dele. Então nós precisamos entender que quando nós temos o Senhor, nós temos tudo. Ainda que você possa olhar, nada fortifica a tua fé. Por isso que é bom a gente lembrar de certos versículos que eles parecem romances. Quando eu leio Abacuque 17, 18, irmãos, como a gente gosta desse versículo, a gente gosta de falar: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, quando assim não tem nada. Mas ele diz o que? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, quando você olhar, se você olhar a situação na época de Abacuque, irmãos, era um deserto, era um vazio, era um nada. Mas o que a Bíblia diz? Ele falou: entretanto, eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, tem que ser isso hoje. Eu não sei como você acordou hoje, eu não sei como está a sua situação para enfrentar uma segunda-feira, eu não sei, mas eu só sei que nós vamos nos alegrar do Senhor, nós exultaremos no Deus da nossa salvação. Irmãos, o que nós temos de mais precioso é o Senhor do nosso lado. É Ele que vai nos dar força quando o coração está pedindo e falando: Senhor, a minha vontade é de entrar numa caverna, a minha vontade é de me esconder lá para que ninguém me ache. Mas o Senhor, através de uma brisa suave, através de uma mão mansa, vai tirar qualquer medo da tua vida, vai tirar qualquer insegurança da tua vida. Nós vemos aqui essa história mostrando um Deus que age no momento de dificuldade. Um Deus que não se esquece até quando nós nos esquecemos dele. Um Deus que permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis. Então Débora chama ele: Baraque, Deus já deu uma palavra. Pode ir que Deus vai dar vitória. E o povo de Cícera é derrotado, mas o que acontece? Cícera foge. E aí até nós vamos ver que aqui, ó, aqui nós já vemos que Débora e Baraque, diferente dos juízes anteriores, aqui a investida dele foi no centro. Por quê? Porque aqui os cananeus, eles estavam ali no centro. Então nós vemos que aqui foi na parte central da terra de Canaã. Só que nós vemos que mesmo o exército de Cícera tendo sido derrotado, ele fugiu. E ele fugiu para onde? Ele fugiu para a casa de um amigo dele. Ele tinha um amigo chamado Éber.
Só que esse amigo Heber, ele tinha uma esposa chamada Jael. E Jael, Jael tinha uma simpatia com o povo de Deus. Ela tinha visto essa opressão que os cananeus tinham feito durante tanto tempo. E aí onde é que Jael vai? Vai para a casa do amigo. Só que as tendas eram diferentes. Mesmo Jael sendo casada com Heber, eles ficavam em tendas diferentes. Então Cícera foi para a tenda de Jael e falou assim: olha, eu vou ficar aqui, vou me esconder. Se alguém vier perguntar, você diga que não tem ninguém. Se perguntar, fala assim: ó, tem alguém aqui? Você diz que não tem, que eu vou me esconder aqui. Irmão, sabe que eu lembro disso aqui? Sempre quando eu lembro de Jael, eu lembro disso. Assim é o inimigo na nossa vida. Ele fala assim: olha, se por acaso você ouvir uma pregação que fale sobre pecado, você não precisa disso não. Essa palavra não é para você não. Deixa eu continuar escondido aqui. Sempre que uma palavra de Deus, ela é mencionada, ela é pregada, Deus, ele traz luz sobre a nossa situação. E o inimigo vai falar o quê? Muitas vezes, quando fala sobre uma situação difícil, o que o inimigo fala? Ih, isso aí não é para você não. Ah, se fulano tivesse aqui. Ah, se ciclano tivesse aqui, essa palavra não é para você. É a mesma coisa que Cícera fez com Jael. Se alguém disser, perguntar se tem alguém, diz que não tem ninguém. Só que hoje não é assim. O pecado em que nós escondemos é pecado, ou seja, pecado que continua nas nossas vidas são os pecados que não são revelados. Então aqui com Jael, Deus quer fazer o seguinte: se tem alguma coisa que o Espírito Santo está te lembrando agora, irmãos, uma palavra simples, Jael escondeu ali aquele homem foi lá se esconder, e ele disse: se perguntarem se tem alguém aqui, diga que não tem. Tem alguém, fala: Senhor, tem aqui uma fofoqueira que vai ter que ir embora hoje. Senhor, tem aqui um incrédulo que vai ter que ir embora hoje. Tem aqui um adúltero que vai ter que ir embora hoje. Tem aqui um medroso que vai ter que ir embora hoje. Hoje esse inimigo não vai ficar mais escondido. Esse inimigo vai ter que ser revelado, se colocado diante do Senhor para que ele seja expulso. E aí, sabe o que aconteceu? Ele vai e pede água para Jael. Cícera pede água, só que Jael vai dar leite. Ou seja, Jael não obedecia à voz do inimigo. O inimigo queria uma coisa, mas ela não obedecia. E aí, quando ele estava no sono profundo, ela pega uma estaca e mata esse homem. Então nós vemos que verdadeiramente aqui foi profético, né, irmãos? Você vê que Baraque tinha um chamado, mas foi através da mão de uma mulher que Deus deu vitória. E aí nós vamos ver aqui que depois dele vem quem? Vem Gideão, né? Ficou aqui um pouquinho fora da sequência, mas vem Gideão. Gideão, ele lutou contra quem? Gideão lutou contra os amalequitas. E se nós vermos na história, foram 132 mil amalequitas contra 32 mil homens que se levantaram. Mas nós vemos essa história e nós sabemos, né, que no final foram quantos? 300 homens que estiveram ali com Gideão. E nós entendemos que Gideão foi um homem que era um medroso. A Bíblia diz em toda aquela história, quando mostra que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. O que nós aprendemos com isso? Eu gosto muito quando eu vejo a vida de Gideão, aquele momento em que Gideão está malhando um trigo no lagar, no lugar de pisar uva, ele com medo, ele querendo guardar todo o seu suprimento, e Deus chega para ele, para um homem medroso, para um homem que estava ali se escondendo, e fala assim: o Senhor é contigo, varão valente. Irmãos, Deus sempre vai trazer uma palavra de vida eterna sobre as nossas vidas. Deus sempre vai trazer uma palavra que vai nos animar, que vai nos levantar, que vai nos direcionar, que vai nos dar força. Eu quero profetizar que a palavra vinda da parte do Senhor, uma palavra que venha te alimentar para que você continue caminhando, seja derramada sobre a tua vida nesse momento. Que a unção de Deus que despedaça o jugo seja derramada sobre a tua vida, para que você possa entender, para que você possa ver que não existe nada que se coloque diante do Senhor e o Senhor não possa derrotar. Então, da mesma forma que Deus mostrou que era com 300 homens, com um pequeno exército, era que eles iam vencer. Sabe para quê? Para mostrar que não era na força do braço, mas que era o Senhor que estava dominando todas as coisas. Tantos anos depois da história de Gideão, nós continuamos a falar que com pequenos exércitos, Deus fez com que esses homens guerreiros que confiaram no Senhor tivessem uma grande vitória. Ei, só você é crente na sua casa? Você é o valente, é o seu pequeno exército dos 300 de Gideão. Vai na tua força, porque não existe barreira que fica diante do nosso Deus, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores,
Ele é o Rei dos Reis. Não há nome que possa conter a grandeza do Deus que nós servimos, que nós amamos, que é o Deus que é todo-poderoso. E depois de Gideão, nós vamos ver aqui quem? Nós vamos ver Abimeleque. Abimeleque, irmãos, nós vamos verificar que Abimeleque, ele não é considerado um juiz. Porque Abimeleque, ele usurpou. Na verdade, o povo queria, desejava um rei e levantou Abimeleque. Abimeleque era filho de Gideão, mas ele é citado no livro dos Juízes, mas nós não podemos ver ele como realmente foi um juiz. Ele não é contado como juiz. Então, nós vemos que ele foi morto com uma pedra que foi jogada, né? Uma pedra de moinho, aquela pedra que tampava ali, né? O moinho. Uma mulher jogou daqui, de cima do muro, jogou uma pedra e matou Abimeleque. Estou citando, mas ele não foi contado como juiz. Aí depois tem esses dois juízes que é contado como profeta, como juízes menores. Lembra que eu falei que poucas informações a Bíblia traz sobre eles? Tola e Jair, ou seja, Tola, a Bíblia diz que era filho de Puá, da tribo de Zacar, e que governou o povo, né, foi juiz do povo durante 23 anos. E depois, logo a seguir, veio Jair, que julgou o povo durante 22 anos. A Bíblia diz que Jair tinha 30 filhos, cavalgava sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades que era ali da terra de Gileade. É isso que a Bíblia fala sobre eles. Mas depois dele tem um que a Bíblia fala bastante, que é Jefité. Jefité é um homem. O que aconteceu? Ele foi expulso da casa dos seus irmãos, por quê? Porque ele, na verdade, era filho de uma prostituta. Então, ele foi viver numa outra cidade, chamada cidade de Tobi, né, na leste de Gileade, e ele passou a viver como homens levianos, né, com homens que era que nem Davi, quando passou a morar com aqueles homens, né, naquela caverna de Adulão, com os homens endividados, com os homens fracassados. Aqui também Jefité, depois de ter sido esquecido pelos seus meio-irmãos, né, porque ele era um bastardo, ele foi viver lá com os homens levianos. Aí a Bíblia diz que quando os amonitas entraram em guerra, o que os meio-irmãos de Jefité fizeram? Foram lá chamar ele, porque sabiam que Jefité era um guerreiro, foram lá buscar ele lá de Tobi para ele poder governar, para ele poder ajudar nessa batalha. Só que aí, antes dele partir, ele faz algo, irmãos, uma coisa assim, ele fez algo impensado. Nós vamos já ver isso aqui. Então, nós vamos ver que Jefité, ele faz aqui também essa campanha dele aqui no centro, tá vendo? Ele vai ver esse aqui, os amonitas, é aqui no centro. Mas Jefité faz algo assim, ó, Jefité faz um voto insensato. Ele diz assim, se Deus me der vitória na batalha, a primeira coisa que sair da minha casa, eu vou sacrificar ao Senhor. Ele fez esse voto, um voto insensato, um voto impensado, na hora do afã de ir para a guerra, de querer vencer. E a Bíblia diz que verdadeiramente Deus deu vitória para Jefité. E na hora que ele chegou da batalha, todos se alegraram. E quem vem com adufes, com dança, quem vem sorrindo? A filha dele. E aí ele lembra desse voto. E ele vai, né, e sacrifica a sua filha ao Senhor. Só que a Bíblia, ela não fala efetivamente sobre isso, tá, irmãos? Fala que ele fez o voto, mas até hoje muitos estudiosos especulam-se que a filha dele ficou como uma jovem virgem que nunca se casou, servindo ao Senhor. Então a gente não sabe efetivamente como Jefité pagou esse voto, nós sabemos que ele pagou. E depois de Jefité aparecem mais 3 juízes, que são juízes menores, que quase a Bíblia não fala dele. Ibsã, Elon e Abidom. A Bíblia fala que veio Ibsã, que era de Belém. Elon, que julgou a Israel durante 10 anos. E Abidom, que era filho de Iléu, que julgou também Israel, mas aqui nem diz o tempo que ele julgou, nem o tempo de que foi oprimido o povo, né? Mas aqui a gente faz menção porque eles são citados como juízes nesse livro. Só que depois de Abidom, vem um juiz que a gente conhece, que foi no livro, o último juiz, chamado Sansão. Sansão é um homem que nós vemos aí. Sansão era um homem que fisicamente era forte, mas moralmente ele era fraco. Sansão foi um homem que lutou contra os filisteus, ou seja, por 20 anos ele foi juiz, né? Ele era da tribo de Dan, ele foi juiz ali em Israel. Só que os filisteus oprimiram durante 40 anos, né? Então nós vamos ver aqui que tinha uma opressão muito grande. E o local onde Sansão ele fez foi aqui também, né, no sul, ou seja, dos filisteus.
Como nós vimos, os filisteus eram um inimigo muito grande de Sansão. Só que numa das coisas que nós falamos de Sansão, nós vamos verificar que Deus usou os erros de Sansão como uma oportunidade para a sua soberania. E Sansão, ele tem um voto na Bíblia que é conhecido do voto de Nazireu. Vamos ver o que é esse voto? O que será que é o voto de Nazireu? A gente ouve falar disso, vamos entender o que é. O voto de Nazireu. Nazireu vem da palavra Nazir, que quer dizer consagrado. Nazireus, quem era Nazireu, tinha um voto de Nazireu que poderia ser permanente e poderia ser temporário. Então, o voto de Nazireu, a pessoa não podia cortar o cabelo. E aí nós entendemos aí a força de Sansão, de onde que veio, né? Era uma coisa assim particular dele com Deus. Não, os nazireus não podiam cortar o cabelo, não podiam beber bebidas alcoólicas, não podiam tomar ou comer qualquer coisa que tinha o produto da uva, não podiam tocar em cadáver. Então, quais são os principais nazireus que a Bíblia tem? Sansão, Samuel e João Batista. Esses três foram nazireus. Só que nós vemos que Sansão, ele vai e se casa com uma mulher filisteia, né, do povo lá filisteu, que era Dalila. Então, os filisteus começaram a oferecer dinheiro para Dalila, para que Dalila pudesse descobrir de onde que vinha a força de Sansão, porque Sansão era um homem muito forte. E aí Sansão, sem temor ao Senhor, porque ele não poderia revelar de onde vinha a sua força vinha dos seus cabelos, só que por ser um homem que era moralmente, né, espiritualmente fraco, não tinha um temor ao Senhor, e era envolvido com mulheres, se envolvia com uma mulher que não era do povo de Deus, o que acontece? Os filisteus descobrem seu segredo, cortam seus cabelos, furam seus olhos, ou seja, Sansão fica cego. E Sansão passou a ser igual aquele animal que quando era puxado assim, né, aquelas carroças, e ele ficou o quê? Ficou o tempo todo ali servindo cego, triturando grãos na prisão. Ou seja, colocaram algo em cima de Sansão e ele ficava ali triturando os grãos na prisão como se fosse um animal. E aí o que aconteceu? Como é que a Bíblia relata a morte de Sansão? Tinha um dia que tinha a festa do rei Dagom. Então o que os filisteus fizeram? Mandaram trazer Sansão, por quê? Porque eles falaram assim, ó, foi Dagom que nos deu essa vitória, vamos agora ficar alegres, nos regozijar. E prenderam Sansão entre duas colunas dali, daquele templo de Dagom, daquele lugar, daquela festa. E os filisteus, muitos filisteus estavam ali naquele lugar. E aí o cabelo de Sansão já estava crescendo de novo, ele foi e orou ao Senhor, falou, Senhor, mais uma vez, me dá forças. E a oração foi ouvida. E a Bíblia diz que ele estava ali segurando, né? Estava preso entre aquelas duas colunas que segurava toda aquela casa. Ele foi e jogou aquelas duas colunas com a força que Deus deu naquele momento. O último pedido de Sansão antes de morrer. Aquela casa cai e a Bíblia fala que ele matou mais filisteus naquele dia do que todo o tempo da sua vida. E aí nós vamos ver que um resumo aqui que nós temos desses juízes, nós vamos ver o quê? Foi Otiniel que livrou o povo do rei da Mesopotâmia. 8 anos de opressão com 18 anos de paz. Eudes expulsou os amonitas e moabitas. 18 anos de opressão, 80 anos de paz. Nós vamos ver Sangar, que matou 600 filisteus. Débora, com Baraque, venceu os cananeus. 20 anos de opressão com 40 anos de paz. Gideão expulsou os midianitas. 7 anos de opressão para 40 anos de paz. Abimeleque foi libertador sem autoridade divina, como eu falei, que era o filho de Gideão. Nós vemos depois Tola, subjugou os amonitas, 23 anos de paz. Jair subjugou os amonitas também, que deu 20 depois, né, do juízo dele, 22 anos de paz. Jefité subjugou os amonitas, 18 anos de opressão para 6 anos de paz. Ibissã perseguiu os filisteus e Deus deu 7 anos de paz. Elon perseguiu os filisteus, 10 anos de paz. Abidom perseguiu os filisteus, irmãos, como os filisteus perturbavam o povo de Deus, só misericórdia. E deu 8 anos de paz. Sansão perseguiu os filisteus. Durante 40 anos o povo dos filisteus oprimiam o povo de Deus. E Deus deu 20 anos de paz. Aí depois nós vemos 2 juízes ainda, já agora no livro de 1 Samuel, que foi Eli, aquele sacerdote que já não tinha mais a visão de Deus, e nós vemos Samuel como o último juiz, e que nós entendemos que ele foi levantado, né? Começou logo, como é que eu te falei anteriormente, na época da monarquia, porque os filhos de Samuel não poderiam dar continuidade do homem de Deus que Samuel foi. E aí nós vemos Jesus no livro dos Juízes, vemos. Cada um dos juízes levantado por Deus para salvar e julgar aponta para o Senhor Jesus.
o Rei e Salvador do seu povo. E a mensagem espiritual, nós vemos aqui no livro do Juízo que o poder da oração, que nas horas mais difíceis da vida se converte num verdadeiro clamor a Deus. E o que nós aprendemos com o tempo dos juízes? Qual a lição que nós tiramos desse período, desse estudo que nós tivemos aqui? Tiramos duas preciosas lições. Primeira, nunca devemos confiar em nós mesmos. Podemos estar fazendo o que é certo aos nossos olhos, mas fazendo o que é errado aos olhos de Deus. Segunda grande lição, nunca devemos nos desesperar. No meio da maior corrupção e miséria que existiu, o Senhor levanta um libertador, abre uma porta e oferece uma saída. Jesus é o nosso libertador. Nós vamos ouvir um louvor agora nesse momento, porque de tudo que nós ouvimos aqui nesse período de juízo, nós precisamos entender que a oração é uma grande arma de guerra. Nós precisamos entender que Deus quer nos levantar nessa geração para que toda opressão que possa estar vindo, toda tristeza, todos os ataques do inimigo vai parar diante de uma oração de intercessão, uma oração intercessória. E que nós precisamos entender que nós temos um libertador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado ao mesmo tempo e também é o nosso bom pastor. Ele é a testemunha fiel e verdadeira e Ele está conosco e nos disse, falou o seguinte: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Eu não sei o que está te causando tristeza. Eu não sei qual o tamanho da tua luta. Eu só sei que existe um Deus, que Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele proporcionou todo esse estudo para te lembrar que Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui somente o começo da palavra do Senhor que diz sobre as bênçãos que vêm de quem obedece. Deuteronômio 28 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E eu quero profetizar uma obediência vinda da parte do Espírito Santo sobre as nossas vidas para que a gente possa receber. Eu profetizo: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e da criação das tuas vacas, dos teus rebanhos, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará. O Senhor te confirmará por si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestados, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, quando obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso, a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Nós queremos profetizar, ó Deus, todo o exemplo negativo, Deus, que vimos aqui, Deus, no estudo dos juízes. Saia da nossa terra, saia da nossa casa, saia da nossa vida, saia da nossa igreja, saia da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Mas tudo que nós vimos, ó Deus, que tem abençoado a tua mão poderosa, o povo que se arrependia, o povo que clamava a ti, ó Deus, que possa vir sobre as nossas vidas uma grande lição, obedecendo, ó Deus, nós temos a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, seja voltado para ti, que haja, Senhor, verdadeiramente hoje uma conversão de tudo que nós ouvimos. Nós não queremos ser oprimidos pelo inimigo, não queremos sair à sombra do Altíssimo, não queremos estar fora do aprisco do bom pastor, mas nós queremos ser guardados pelo Deus Todo-Poderoso, queremos ser guardados pelas tuas muralhas, Senhor, pelos muros, Senhor,
de uma intercessão que vem do Espírito Santo, porque a tua palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado. Senhor, nessa manhã tu nos traz uma palavra de vida eterna, tu nos traz a força, Deus, para enfrentarmos, Deus, a semana. Tu nos traz a força, Deus, para nós entendermos que está no teu controle. Senhor, não virá nada, Senhor, da mão do inimigo, não vai ter arma forjada, não vai ter nenhuma lança, Senhor, nenhum dardo inflamado, porque nós temos o escudo da fé. Senhor, nós estamos guardados por ti, nós temos a tua armadura, nós temos o Senhor, Senhor, que vai adiante de nós, nós temos o Senhor que sonda os nossos corações. Por isso, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, pelo caminho da vitória, pelo caminho da obediência, pelo caminho, ó Deus, que nós vamos semeando e chorando, mas que nós vamos voltar com alegria, colhendo os nossos moles. Deus, eu profetizo, Senhor, uma vida de obediência à tua palavra. Eu profetizo uma vida de pessoas que tenham vontade de ler todos os dias a tua palavra, que queiram conversar contigo, de saber que existe uma ligação direta da terra no céu. Senhor, contigo existe um caminho, existe uma senha, existe Senhor, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o Senhor Jesus que nos proporcionou, ó Deus, nós estamos aqui falando com o Todo-Poderoso Deus. Que maravilha! Que algo tremendo, ó Deus, mesmo sendo tão falho, tão pecador, o Senhor nos ama. Muito obrigada, Deus, por esse estudo, porque, Deus, nós entendemos, ó Deus, que como uma água limpa, Senhor, toda sujeira, hoje nós fomos limpos e transformados e renovados pela tua preciosa, maravilhosa, Senhor, milagrosa palavra. A ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Receba a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre você, a tua vida, a tua casa, a tua família, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Deus te abençoe poderosamente com esse estudo, em nome de Jesus. Amém.